Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E parece que na região de Kriminá, os russos passaram a ofensiva, né? Os ucranianos estavam avançando ali, parece que os russos agora estão avançando na região de Kriminá. Será que já é indicação de uma possível ofensiva russa aqui em Luhansk? Bem, por hora, as informações são de apenas algumas tentativas de avanços russos com tropas do VDV na região, né? Vamos acompanhar isso daí, nada significativo por hora. Os ucranianos destruíram pela segunda vez uma ponte aqui próximo a Melitopol, interrompendo o tráfego ferroviário nessa região. Mais uma vez, usaram HIMARS e isso é a segunda vez que eles atingem essa ponte, atingiram justamente quando ela estava sendo consertada para voltar a operar. Em Vuhledar não teve nenhuma grande mudança, a situação parece a mesma. Agora, o ânimo dos comentaristas russos certamente piorou muito. Tanto o Khodakovsky quanto o Strelkov estão muito pessimistas sobre a situação em Vuhledar, né? Os russos estão muito preocupados com os tanques Abrams e Leopard, que devem chegar ainda mais na frente, mas já distribuíram folhetos entre os soldados sobre como destruir esses tanques e ofereceram uma recompensa milionária para quem destruir o primeiro tanque ocidental desses aí lá na Ucrânia, né? E, bom, o Putin condenou o ataque ao Irã, mas uma fonte sugere que, na verdade, ele pode estar por trás desses ataques. Será que faria sentido isso, o Putin atacar o Irã? Será? Vamos entender esse assunto, esses e outros assuntos, vamos falar sobre eles em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o exército ucraniano lançou um comunicado, hoje eles fazem isso todo dia, tá? Todo dia eles lançam um comunicado dizendo as novidades na linha de frente, né? E geralmente é muito pouca informação, porque, né, eles não podem dar muitas informações, justamente porque isso ajudaria os russos. Mas segundo eles estão dizendo aqui nesse comunicado de hoje, os russos mudaram as operações para o modo ofensivo na região de Lima. Lima é uma outra forma de falar a região de Kriminá, né? Porque Lima está aqui, já foi retomada pelos ucranianos há bastante tempo, Kriminá está aqui, bem distante, né, e coisa e tal, mas é lógico, essa área toda aqui está em disputa, né, entre Lima e Kriminá. Então, quando os ucranianos avançam, entende-se que é na direção de Kriminá, os russos avançando é na direção de Lima, né? Então, a gente sabe, existem algumas indicações que haveria uma grande ofensiva russa em Luhansk. Pode ser que seja isso daí, pode ser que tenha começado hoje, tá? Agora, a gente não sabe ainda, né? Por enquanto, o que você tem só é justamente esses várias tentativas dos VDV de avançar por aqui, mas não tiveram nenhum grande sucesso, e chegou um monte de reforços na cidade de Rubizhne, né? Rubizhne é essa outra cidade aqui, próxima a Kriminá, e certamente é usada como apoio aqui para Kriminá, para essa suposta ofensiva. Vamos ver se os russos conseguem realmente fazer alguma coisa aqui, tomara que não consigam. Os ucranianos destruíram essa ponte aqui, próxima a Melitopol, tá vendo? Uma ponte ferroviária, tá bastante destruída aqui, foram destruídas com HIMARS de ontem para hoje, e isso deve deixar essa ponte fora de operação, essa linha fora de operação por um tempo. Não é a primeira vez que os ucranianos atingem isso daqui, ela fica neste ponto aqui, ó, tá vendo? Entre Melitopol e Tokmak. Eu acho que dá para ver melhor nesse site aqui. Aqui, ó, Melitopol tá aqui embaixo, Tokmak tá aqui em cima, a linha preta é a linha férrea, é a linha que faz isso daqui. Aqui ela cruza esse rio, ó. E justamente foi aqui nesse rio, essa ponte ferroviária aqui, que foi destruída, né? Que foi pelo menos, quer dizer, foi pelo menos incapacitada por enquanto, né? O pessoal está comentando aqui que os danos não parecem ser tão grandes, ou seja, não parece ser dano na estrutura da ponte. A estrutura da ponte está intacta, embora tenha caído essa seção aqui, isso não deve ser tão complicado para os russos repararem. O detalhe que eles estão falando é justamente que, no momento que houve o ataque, estavam consertando a ponte. Então isso também causou a morte de algum pessoal russo, justamente porque eles estavam ali no momento tentando consertar a ponte e ela acabou sendo atingida pelos HIMARS ali na região de Melitopol, né? Mais uma
estratégia ucraniana para diminuir a logística russa aqui na região. Dá para ver que essa é a única via que eles têm para chegar aqui na região de Kherson, na Crimeia e coisa e tal, né? Lembrando que aqui no estreito de Kerch, na ponte da Crimeia, a ligação ferroviária aqui ainda está precária, né? Passa trem, mas passa só com uma capacidade limitada, não tem a capacidade completa da ponte antes do ataque ucraniano a essa ponte, né? Com essa ponte aqui fora de operação, só resta para os russos o modal rodoviário, né? É o que eles estão usando agora para essa parte sul toda aqui. Quer dizer, em tese ainda podem usar um pouco do ferroviário vindo aqui pela ponte da Crimeia, mas é certamente mais um ponto interrompido aqui da logística russa na região, né? Houve também um ataque próximo a Skadovsk. Skadovsk é aqui em Kherson, é uma cidade praiana, muito bonita, muito conhecida. Na verdade, não foi bem em Skadovsk, foi em algum lugarejo próximo aqui. O Lianivka, esse vilarejo aqui próximo a Skadovsk, parece que foram destruídos um depósito de munição com 3 foguetes do HIMARS. Na noite anterior, os russos tinham carregado essas munições lá na região e acabou tudo sendo destruído pelos HIMARS, né? Na verdade, no total, a artilharia ucraniana a artilharia de longo alcance ucraniana destruiu 2 postos de comando, 2 posições de defesa aérea, 6 concentrações de tropa, um depósito de munição, provavelmente aquele lá de Skadovsk, e mais uma estação de electronic warfare, né, de guerra eletrônica das forças russas, né? Bom, e falando sobre Vuhledar, né, que é um dos pontos que está sendo aqui bastante ativos, né, os russos estão tentando avançar aqui em Vuhledar. A gente tem acompanhado isso aí nos últimos dias. As mensagens que têm circulado entre os bloggers militares russos não são as mais animadoras, não, tá? O Khodakovsky, ele fala que o Khodakovsky está lá em Vuhledar, tá? Ele é um blogger militar, mas ele também comanda, não sei se uma companhia, um regimento, ele comanda alguma coisa ali que está batalhando na região e ele tem reportado dali. E ele não está otimista, não. Olha só o que ele diz aqui, né? Para tomar as posições em Bezimene, que era uma posição importante ali na linha de frente, né? Bezimene é um vilarejozinho aqui perto de Mariupol, ou seja, justamente quando eles estavam tentando avançar para tomar Mariupol, eles tiveram que tomar essa cidadezinha aqui de Bezimene, né? E daí ele fala aqui, ó, precisaram de 1.200 foguetes BM-21. E isso foi no início da guerra. Quando nós pedíamos por munição, nada era recusado. Qualquer coisa que a gente pedisse era fornecido. E então nós fomos para o oeste e depois tomamos Mariupol. Mas com forças suficientes e capacidades suficientes, ainda sofremos muitas perdas. Mas só quando nós conseguimos entrar nos primeiros prédios altos é que a gente começou a ter paridade de altura com os ucranianos e o inimigo, no caso os ucranianos, se sentiram desconfortáveis. Edifícios são zonas mortas, tem um monte de lugares para você atirar. Os edifícios na cidade são muito difíceis de serem destruídos com morteiro ou mesmo com munição e coisa e tal. Enfim, o que ele está dizendo aqui? Ele está chorando isso tudo aqui justamente para dizer que a situação lá em Vuhledar está muito complicada, né? Vuhledar é aqui em cima que eles estão lutando agora. E como eu expliquei para vocês, Vuhledar não apenas fica um pouco mais alto aqui geograficamente, não é muito alto não, tá? Mas é um pouco mais alto geograficamente e é um monte de edifícios, tá vendo aqui? Tudo isso aqui são edifícios onde os ucranianos estão entrincheirados. Então os russos têm que andar aqui numa área que não tem nada, nenhum suporte, e nesse meio tempo eles são alvos dos ataques dos ucranianos. E aí o que ele está falando? Ele está dizendo que lá no início da guerra, quando eles tinham munição à vontade, quando podia pedir artilharia à vontade, coisa e tal, ainda assim eles sofreram muito até conseguirem tomar cidades com prédios altos, como foi o caso de Mariupol e aquela outra cidadezinha do lado. Agora, em Vuhledar, a situação está difícil, né? Ele não tá vendo como eles vão conseguir desembaraçar esse nó lá em Vuhledar, né? E aqui também o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, ele também está falando que não está vendo nenhum grande sucesso em Vuhledar. A cidade está muito bem defendida e o ataque está sendo feito de forma desvantajosa, né? Aqui o Dmitry se confundiu. Na verdade, não é o Wagner não é o grupo Wagner que está atacando Vuhledar, né? Mas vamos ver o que diz aqui o Igor Strelkov. Ele fala, na verdade, sobre
linha de frente de Donetsk, né? A ofensiva em Marinka parou, né? Olha só que coisa. O próprio Strelkov falou que, olha só, mais uma semana e os russos tomam Marinka completamente, né? Lá em início de janeiro já tinha russos falando que já tomaram Marinka inteira, né? E não tomou. Tá na metade a metade. A luta é muito grande. Marinka não existe mais, a cidade foi totalmente destruída. Mas a situação os russos pararam ali, não conseguem avançar. Também a batalha em Vodiane é aqui. Ele está falando de toda a linha de frente em Donetsk, né? Então aqui, ó, Marinka, a cidade está metade com os russos, metade com os ucranianos. Vodiane é aqui em cima, é aqui, ó. Também os russos chegaram a avançar aqui, na verdade a situação aqui é a seguinte, os russos estão na parte sul desse rio aqui, e essa parte norte aqui de Vodiane está com os ucranianos. Os russos chegaram a avançar aqui, a tomar uma parte aqui da região norte de Vodiane, mas foram repelidos pelos ucranianos, então não conseguiram avançar, né? Depois de um sucesso inicial e entrando nas defesas inimigas, a ofensiva ficou parada devido a grandes perdas de infantaria, né? É o que a gente falou também, os ucranianos repeliram eles totalmente, né? A falta de munição de artilharia, em geral, suporte técnico pobre às ações das unidades de ataque e o pequeno número de unidades, ao mesmo tempo, acabou gerando esse problema, né? Ao mesmo tempo, ninguém do pessoal que está na linha de frente consegue me dizer se eles conseguiram tomar Vodiane completamente ou apenas parcialmente, né? Na verdade, como eu falei, é parcial o domínio que eles têm lá. Em Vuhledar, as bravas comemorações sobre uma entrada dentro da cidade, coisa e tal, como esperado, ficou claro que eram mentiras, né? Esperado porque Denis Pushilin gritou muito alto que tinham conseguido isso e ele é especialista em mentiras. A briga entre o pessoal russo tá grande, tá? Esses bloggers militares, um acusando o outro, brigando. Enfim, o vilarejo já se tornou uma grande fortaleza, é um microdistrito compacto de prédios altos no meio de campos abertos, né? Mas não foi possível tomar isso num único pulo, e agora as tropas russas, né, tentam atacar Vuhledar em situação extremamente desvantajosa comparada com as forças de defesa da Ucrânia, que conseguem se esconder no concreto e têm a habilidade de ajustar artilharia e acertar com uma distância considerável, mesmo sem usar meios técnicos, né? Ao final, apenas mais uma tentativa de ganhar lá na fronteira, na linha de frente de Donetsk, com ataques frontais que resultam apenas em pequenos sucessos táticos locais e muitas perdas para os russos, né? E ele lembra aqui que isso aconteceu várias vezes nos últimos 11 meses. Talvez o único benefício dessa atividade em Donetsk sejam os guerrilheiros do Wagner, lá na frente de Bakhmut, que talvez, segundo eles estão dizendo aqui, a Ucrânia botou algumas reservas de Bakhmut para Vuhledar, para segurar Vuhledar, e com isso facilitou o trabalho do grupo Wagner lá em Bakhmut. Isso é uma possibilidade, tá? Eu não sei se foi isso que aconteceu especificamente, mas existe essa possibilidade. E faz sentido, porque como eu falei para vocês, ao contrário de Bakhmut, que não é uma cidade estratégica, não muda nada se os russos ganharem aqui. É lógico, é ruim, ninguém acha que é legal perder a cidade, não é isso. Tem a perda aqui do território, mas a questão toda Vuhledar realmente seria uma perda muito ruim para os ucranianos devido a garantir o uso da linha férrea aqui próximo em Volnovakha, né? Então é muito mais importante manter Vuhledar do que manter Bakhmut. Se os ucranianos trouxeram reservas daqui para cá, fizeram certo no final das contas. Mas me custa crer que os ucranianos não teriam outras reservas para colocar aqui também, né? De qualquer forma, se foi essa a decisão, tá beleza. O Tatarigami fala que a situação lá em Vuhledar continua difícil, continua na mesma, ou seja, os ucranianos não ganharam a parada, né? Continuam os russos atacando, mas a situação está estável, os russos não conseguem mais avançar com tanta força, perderam o momento inicial do ataque, né? Os ucranianos conseguiram reverter isso, e agora continuam tentando, mas sem muito sucesso.
e ele lembra aqui que a lista de unidades que estão atacando Vuhledar é muito grande, né? A gente sabia da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais, também a 40ª Brigada de Fuzileiros Navais Russos, são as duas principais unidades, mas pelo menos mais uma brigada e uma unidade separada do 29º Exército, um batalhão, uma unidade de assalto do tamanho de um batalhão do Kadzidad, da unidade do Kadzidad, alguns grupos menores das forças de Donetsk, um grupo de forças especiais do GRU e reservas de várias unidades, ou seja, tem várias tropas russas atacando ali, né? E o Noel lembra aqui que o batalhão Vostok, que é do Khodakovsky, também está lutando ali. E o Tatarigami lembra que ele parece estar meio deprimido recentemente, justamente parecendo que, antevendo que isso não vai dar em nada, que com tudo isso daqui eles não vão conseguir tomar Vuhledar, né? E essa aqui é uma imagem de hoje cedo lá de Vuhledar, dá para ver que a cidade está realmente numa situação complicada, os russos bombardeando a cidade bastante, dá para ver qual que é o problema, né? Repara, essa aqui aparentemente é uma imagem tirada do lugar dos russos, né? Porque é justamente o que você vê, um campo aberto e lá atrás um monte de prédio alto onde estão os ucranianos. Por mais que os russos estejam bombardeando, não conseguem suprimir totalmente as posições ucranianas. Os ucranianos com muita facilidade atingem os russos que tentam avançar em direção à cidade, né? E é aquilo que o pessoal estava comentando. No início da guerra, quando eles tomaram Mariupol, por exemplo, Mariupol foi muito difícil, perderam muita gente, muito mais gente do que aqui, na verdade, né? O Mariupol é um verdadeiro cemitério de russo, aquilo ali. Mas mesmo ali, eles tiveram dificuldade por conta disso, eles só conseguiram realmente avançar quando tomaram os primeiros prédios, né? E Mariupol, eles tinham maneiras de chegar próximo aos prédios. Aqui não tem, em redor de Vuhledar é tudo campo aberto. Então, realmente, do ponto de vista estratégico, é muito difícil tomar essa cidade, né? Bom, vamos dar uma revisada na linha de frente aqui pelo DEFMON, ver os outros pontos aqui de interesse. E tá aqui o ponto que a gente já mencionou, que os russos partiram para ofensiva aqui na região de Kriminá, né? Então, repara, eles já estão tentando atacar Terni e Ampolivka, que são bem próximos aqui do rio Zerebets. Isso é um problema, né? Esse rio já tinha sido liberado pelos ucranianos há bastante tempo. Também tentaram atacar Dibrova e aqui Bilororivka. Bilororivka eles tentam o tempo todo, não vejo grandes coisas não. Mas lembra, a gente tinha mencionado isso, né? Os russos colocaram um monte de reservas aqui e particularmente do VDV, que é uma tropa de elite russa. Então parece que isso indica que realmente eles vão tentar uma ofensiva aqui. Vamos ver se eles vão conseguir de fato fazer alguma coisa. Todas as ofensivas que eles tentaram nessa região não tiveram sucesso. Os ucranianos conseguiram repelir completamente as ofensivas, mas lógico, a gente tem que ficar de olho para ver o que vai acontecer aqui, né? Os russos atacaram Dibrova, isso provavelmente foi feito pelo 76ª Divisão de Assalto Aéreo, ou seja, paraquedistas, VDV, né? Cada vez mais as forças russas estão usando o VDV e infantaria naval, ou seja, marines, para ações ofensivas recentemente, né? Aqui em Bakhmut a gente já teve várias más notícias, né? A gente falou sobre isso, Blahodatne foi tomada pelos russos ontem, é um problema, mas de ontem para hoje não teve nenhuma grande mudança não, né? Os russos continuam avançando, tentando avançar em várias cidades por aqui, mas depois da tomada de Blahodatne não teve nenhum lugar que eles conseguiram avançar, né? A gente já falou sobre a tomada de Blahodatne ontem. Ao sul também não tem notícia de nenhum avanço. Os russos, de fato, conseguiram fazer um grande avanço aqui nesse canal, mas isso já tem alguns dias, né? E a partir de um determinado momento eles não conseguem mais avançar aqui próximo de Ivanivsk, justamente porque ainda tem tropas ucranianas aqui na região, e aí fica muito difícil para eles avançarem. Aqui também é um terreno muito aberto, não tem como os russos se esconderem e estão parados aqui, não conseguem mais avançar nessa região, né? Ou seja, a situação em Bakhmut, de forma geral, ela não está tranquila.
longe disso, né? Está cada vez mais ameaçado aqui, essa rota aqui é 0504 aqui ao sul, e também essa M3 aqui ao norte, mas de ontem para hoje não teve nenhuma mudança. A gente tem visto que, ao contrário de quando começou essa ofensiva ali por Soledar, em que os russos conseguiam avançar muito rapidamente, o ritmo desse avanço caiu significativamente aí nos últimos dias, né? Aqui na região de Donetsk, os russos tentaram avançar aqui em Vodiane, como a gente falou, em Marinka também, e outras cidades por aqui, mas sem nenhum grande avanço aqui também. E ele fala aqui sobre Vuhledar, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente falou. É basicamente a mesma situação de ontem, ou seja, os russos tomaram Mikivsk, Mikivsk não estava totalmente tomada, eles tomaram totalmente Mikivsk, Pavlivka já estava totalmente tomada. Além disso, tomaram essa região aqui, essas dachas aqui ao sul, e essa outra região aqui, que é uma região de casas um pouco isoladas aqui, né? Mas não estão nem perto ainda de Vuhledar. Eles chegaram perto de Vuhledar, tanto aqui nessas casas do lado de cá, quanto aqui no hospital que fica aqui ao sul de Vuhledar, mas foram repelidos pelos ucranianos, acabaram voltando aqui para essas posições, e parece que está bastante difícil de conseguir alguma coisa por aqui, né? Ele complementa aqui, pelo que eu posso ver, esse ataque parece que foi mal planejado pelos russos. Atacaram sem ter a capacidade de artilharia adequada novamente, ou é possível que eles tentaram agir com um fator surpresa, né? E pode ser, quase conseguiram, né? Lembra? Eles chegaram a ficar lá perto de Vuhledar, talvez eles tivessem tentado o fator surpresa. E aqui ele mostra uma imagem também de Vuhledar, então isso daqui é a visão dos russos. Repara como é que é, um monte de prédio lá atrás e um campo aberto para você chegar lá. Não tem uma maneira de você chegar perto dali, e isso aqui é Pavlivka, ou seja, isso aqui é uma foto tirada, eu imagino que antes, né, da guerra, né, nesse momento seria difícil isso, mas mostra muito bem a dificuldade que é você atuar nessa abordagem lá em Vuhledar, né? Bom, ele fala sobre a ponte aqui ali em Melitopol, e ele explica aqui a importância da coisa. Ele mostra aqui no mapa a importância, né, da ponte aqui, a ponte nessa direção, que interrompe justamente essa possibilidade de abastecimento de toda essa parte sul aqui da Ucrânia, né? Ele acrescenta também a questão dos portos, né? Porque realmente você pode chegar a receber reforço de portos e isso seguir através de ferrovias. E ao contrário do que ele diz aqui, ele botou que essas setas vermelhas aqui são rodoviária, modal rodoviário, mas na verdade, aqui de Mariupol, por exemplo, eles podem usar modal ferroviário sim, quer ver? Aqui, o Mariupol, como é esperado, né? Mariupol é um grande centro siderúrgico e tem um porto aqui também. Berdiansk também, aqui, essa linha escura aqui é uma linha de férrea, então eles podem receber navios aqui, embarcar em trens e abastecer essa região, né? De qualquer forma, a destruição dessa ponte aqui separa essas duas metades, né? A parte de cá, de Kherson e parte de Zaporizhia e da Crimeia, e a outra parte mais próxima a Donetsk, né? Já atrapalha a logística russa ali na região. Bom, o Arastovich fez mais uma live ontem também, ele falou algumas coisas interessantes. Ele começa falando aqui da linha de frente, não tem nenhuma grande novidade. Ele disse que em Bakhmut o grupo Wagner está diminuindo, eles estão mandando mais VDV, a gente já falou sobre isso ontem também, mas estão mandando VDV sem artilharia e com isso estão tendo muitas perdas ali na região. Vuhledar é o que a gente já falou, Kherson também não tem nenhuma novidade, eles têm bombardeado muito a cidade de Kherson. E ele fala aqui sobre os ataques russos em algumas cidades ucranianas, Konstantinivka e Kharkiv também. Kharkiv sofreu um grande ataque ontem, justamente eles estão usando esses S-300 adaptados, são mísseis antiaéreos adaptados para atingir cidades, né? E o Zelensky tem falado justamente a necessidade da Ucrânia ter mísseis de ataque
longos justamente para destruir os lançadores desse S-300. A gente explicou isso uma vez, né? Esses mísseis são muito rápidos, então é muito difícil que as defesas antiaéreas consigam derrubar esses mísseis. A única alternativa que você tem é justamente fazer a contra-artilharia. Quando ele lança um míssil, você descobre onde é que foi lançado aquele míssil e você ataca essa posição de forma que ela não vai conseguir mais lançar mísseis no futuro, né? Ele fala aqui sobre as cidades próximas a Bakhmut, né? Parece que tem aqui uma briga entre Prigozhin, Girkin e o exército russo. Agora que o Prigozhin não pode mais confrontar o general Gerasimov, ele começou a atacar o Girkin para tentar arrumar briga com alguém, né? Em uma tentativa de manter o poder e manter alguma influência do grupo Wagner na política russa, ele está tentando ainda arrumar alguma coisa, criticando, por exemplo, o Girkin pela perda de Sloviansk em 2014. Eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos, mas não custa lembrar que a República de Donetsk, quando as forças russas começaram essa ideia de República de Donetsk, porque lembra, nunca teve movimento separatista ali, tá? Não foram os ucranianos que quiseram se separar, não teve movimento separatista nenhum. Foram os russos que fizeram a coisa toda, né? Foi o Igor Strelkov, o Igor Girkin, um infiltrado russo, que organizou a coisa toda com tropas russas mesmo. Tinha alguns soldados ucranianos ali que aceitaram, até tinha, mas a maior parte era força russa mesmo. E eles tomaram todo o Donetsk, lá em 2014, inclusive Sloviansk e Kramatorsk, cidades que hoje estão em poder dos ucranianos, né? E naquela época, em 2014, os ucranianos, o exército ucraniano começou a batalhar e retomou Sloviansk, retomou Kramatorsk, e na verdade chegou até quase retomar Donetsk, né? Foi aí que teve o acordo de Minsk, que congelou a fronteira. Não, vamos parar com a guerra para não ter problema e coisa e tal, e a gente discute diplomaticamente depois. E é por isso que é um dos motivos pelos quais os ucranianos não vão querer esse tipo de coisa agora, porque se lá em 2015, na verdade o acordo de Minsk foi assinado em 2015, né? Na verdade, é mais complexo que isso. Teve vários acordos de Minsk. Um deles foi em 2014, outros em 2015. Mas enfim, congelou isso daqui, não resolveu nada e foi só o tempo da Rússia se preparar para um ataque mais forte. Se os ucranianos não tivessem aceito esse acordo de paz de Minsk lá em 2015, eles estavam com a iniciativa, eles provavelmente retomariam toda a área aqui do Donbás em 2015 nos anos seguintes, né? Acabaram assinando um acordo, ficou essa situação indefinida, não resolveu nada diplomaticamente, porque o Putin não queria aceitar devolver terra nenhuma, e daí deu-se toda essa confusão que a gente vê agora, né? E o Igor Strelkov era o comandante das tropas ali, né, da, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Apesar disso, como diz aqui o Arestovich, o Girkin, ou Strelkov, é associado ao FSB. E o grupo Wagner não pode brigar muito com o FSB, não. A gente vai ver que isso já está dando ruim para o grupo Wagner. Daqui a pouquinho tem mais informação sobre isso. A Inglaterra e a Polônia estão sugerindo o suprimento da Ucrânia com o míssil Storm Shadow, que é um míssil lançado por aviões. E também falaram que a Ucrânia precisaria de jatos, né? O ideal seria 180 para proteger todo o território da Ucrânia. Os F-16, junto com um sistema de suporte adequado, seria realmente uma mudança de paradigma maior do que o HIMARS, né? Porque são muito superiores à aviação russa. O suprimento de aviões de combate e mísseis de longo alcance deve ser o principal foco da próxima reunião do Ramstein, que vai discutir esse tipo de coisa. A próxima reunião do Ramstein está marcada para fevereiro. Ele fala aqui sobre a questão do problema da artilharia e tanques da Rússia, né? A Rússia está nesse momento... A gente já reparou, né, que a gente falou que Bakhmut estão avançando sem artilharia, Vuhledar não tem artilharia suficiente para derrubar os edifícios. Repara como é que o pessoal está chegando nesse problema de artilharia. Os russos estão culpando a falta de artilharia pelo avanço, né? Ele diz aqui que, olha só, o número de salvos de artilharia russos está na casa de 15 mil por dia neste momento.
o que é uma queda da média de 20 mil por dia que estava acontecendo no outono e dos 40 mil por dia quando a Rússia estava atacando Severodonetsk e Lysychansk no verão, né? Verão no hemisfério norte, entendo, né? Maio, junho, que foi o ataque a Severodonetsk e Lysychansk. A artilharia russa é a base da estratégia de guerra russa. E a falta de munição de artilharia está forçando a Rússia a mudar táticas, mandar infantaria na frente sem suporte de artilharia. Não está claro se a Rússia consegue resolver o problema da munição delas, né? Eles já pegaram uma parte do que tinha no armazenamento em Belarus e a capacidade do Kremlin de mobilizar pessoal, o complexo industrial é questionável, né? Ou seja, o Putin pode obrigar o complexo industrial a produzir mais munição, mas isso é questionável se eles conseguem devido às sanções e às dificuldades que eles têm lá, né? E tem gente dizendo que eles estão usando pouca artilharia, que eles estão economizando artilharia, justamente porque os russos estão guardando artilharia para a grande ofensiva lá em Luhansk. Então pode ser que seja isso, pode ser que os russos não estejam sem munição, eles só estão guardando para essa ofensiva, né? Mas de qualquer forma indica que há aí uma restrição nesse uso. Os russos perderam mais de 3 mil tanques, estão sendo forçados a trazer tanques de armazenamento remoto, né? O Arestovich estima que apenas 20% dos 15 mil tanques que a Rússia tem podem ser usados ainda, né? Porque a Rússia tem uma quantidade enorme de tanques desde a era soviética, mas a maior parte deles está abandonado em quintais, em locais abertos, ou seja, já se deteriorou completamente. Além de serem tanques muito antigos, né? Que tem muito pouca capacidade. Nesse meio tempo, a Alemanha está aumentando a produção de tanques e cartuchos de artilharia, ou seja, também é outro país que deve ajudar a Ucrânia nisso daí, né? E muito em breve a Rússia vai ficar numa situação em que as tropas russas estão em menor número e tecnologicamente ultrapassadas, né? Algo que a Rússia não tem estratégia para lidar com isso. A elite política russa está planejando um ataque em Lima e Bakhmut no final de fevereiro, início de março. Olha o que a gente está falando, né? Essa é a tal grande contraofensiva, ou ofensiva russa, que está sendo planejada ali na região de Lima, né? E a gente tem informação agora que parece que eles estão fazendo uma ofensiva ali. De novo, pode ser que não seja a ofensiva, pode ser que seja apenas um contra-ataque local, né? Mas os generais russos já estão questionando sua própria capacidade e existem conversas sobre talvez seja mais importante usar as forças correntes para fortificar a defesa russa, né? Ao invés de tentar a outra operação ofensiva que poderia acabar sendo crítica com os recursos do exército russo, né? Poderia acabar de vez com os poucos recursos que eles têm. E a Ucrânia está pronta para se defender e vai destruir as tropas russas, depletando o potencial militar delas, né? Além do mais, em maio, a Ucrânia já vai estar equipada com armas ocidentais e prontas para liberar os territórios ucranianos. Os próximos 2 a 4 meses vão ser de eventos catastróficos para o exército russo na Ucrânia. O cara tá bem otimista aí com relação a isso, né? Ele fala mais um pouco sobre sanções aqui, sobre a eleição na Tchequia e algumas outras informações aqui, mas não tem nada muito significativo nessa história, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre uma possível falha do Ocidente em prover armas de longo alcance para a Ucrânia, o que pode estar gerando a estagnação. Eles fazem um gráfico, esse gráfico aqui, ó, muito interessante esse gráfico. Ele fala sobre... Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Ele fala sobre as 3 etapas dessa guerra, né? No início da guerra, você teve a iniciativa russa. Então teve a tentativa de cerco a Kiev, o cerco a Mariupol, a tentativa de cerco do leste lá, a tomada de Severodonetsk e Lysychansk, ou seja, até julho, né, até o final de junho, os russos estavam com a iniciativa, os ucranianos estavam no máximo se defendendo. Ok, os russos saíram da parte norte lá, isso foi uma vitória ucraniana significativa, mas a iniciativa era toda dos russos, né? E aí ele fala o seguinte, esse círculo é quando a arma foi pedida.
o quadrado é quando ela foi autorizada e o losango é quando ela chegou no campo de batalha. Então o HIMARS foi pedido aqui atrás e chegou no campo de batalha no final de junho, né? Ou seja, justamente para o início de julho. E repara como que depois da chegada do HIMARS a coisa mudou de figura. De fato, os russos têm tentado atacar Bakhmut, mas nesse meio tempo eles conseguiram fazer duas contraofensivas muito grandes, a contraofensiva de Kherson e a contraofensiva de Kharkiv, né? E retomaram essas áreas enormes aqui e estão fazendo agora a defesa de Bakhmut nessa região. Mas aí as outras armas que foram pedidas também, o Nazans e os tanques, não vieram, não foram nem autorizadas, nem chegaram aqui na Ucrânia. Então ele está reclamando justamente disso. Por quê? Porque isso poderia ter feito uma diferença grande. O fato é, chegaram os Nazans aqui em novembro, né? E fez uma diferença. Nesse ponto aqui, a Rússia desistiu quase da estratégia que ela tinha então de um ataque direto à infraestrutura ucraniana. Eles continuam fazendo esse ataque, mas agora não é mais um objetivo estratégico isso. Eles não têm mísseis suficientes, uma vez que a maior parte dos mísseis deles são derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. E os tanques só agora foram aprovados. Então realmente ele está culpando essa demora no Ocidente pelo fato da guerra estar agora parada. E aí ele faz a pergunta aqui, o que vai vir agora, né? Uma ofensiva russa ou mais uma contraofensiva ucraniana? E a visão deles aqui vai depender das armas do Ocidente aqui, né? Bom, o Kremlin decidiu se livrar do Prigozhin depois de usar os mercenários dele no momento difícil da guerra. Usaram para avançar lá em Bakhmut. Lembra, Bakhmut, a Batalha de Bakhmut, inclusive você vê aqui, ela começou lá em agosto de 2022 e os russos não conseguiam avançar nada. Ficaram de agosto de 2022 até agora no dezembro, janeiro de 2023, sem conseguir avançar. Foi só quando o grupo Wagner foi lá e entrou com a técnica de onda suicida dele, né, de matar um monte de gente, mandar os guerrilheiros na frente, lá os prisioneiros na frente, para morrerem, só aí que eles conseguiram avançar. Só que agora parece que eles perderam 4.000 mercenários, outros 10.000 foram feridos, então parece que agora os russos meio que tiraram o Prigozhin dali e já estão botando tropas russas na região. Provavelmente não vão conseguir avançar muito mais, né, no final das contas. Bom, os russos distribuíram folhetos desse tipo aqui, ó, explicando como destruir o Leopard, né, onde é que tem a parte mais fraca e coisa e tal. E aqui do Abrams também, como é que faz para destruir o Abrams e coisa e tal. Dá para ver que eles estão preocupados mesmo, né? Tá longe ainda os tanques chegarem na linha de frente e eles já estão tentando destruir. E mais do que isso, eles falaram que uma companhia chamada Fores, né, especializada em equipamentos de óleo, colocou uma recompensa para quem destruir ou capturar os Abrams e Leopards na Ucrânia. O primeiro que for destruído ou capturado vai ganhar $70.000 mais ou menos, 5 milhões de rublos. E para cada outro que for capturado, alguma coisa em torno de 500.000 rublos. Pois é, né? O pessoal está preocupado com isso mesmo. Isso é até bom, sabia? Isso aqui não é ruim para a Ucrânia, não, porque no final das contas eles ficam tão desesperados para tentar capturar que acabam cometendo decisões erradas, acabam se precipitando, vão acabar morrendo muito mais do que capturando alguma coisa, né? E isso é um outro problema dos russos, a quantidade de tanques russos, né? Eles estão realmente já começando a raspar o tacho do barril lá dos tanques, né? Olha só, essa manchete aqui é meio enganosa, né? Fala que o drone turco que atrapalhou os planos da Rússia vira filme na TV ucraniana. Mas depois ele esclarece, não é um filme, é um documentário. Pô, um documentário sobre o Bayraktar. Faz todo sentido, não é um filme. Filme dá a impressão de que é uma ficção, né? Não, é um documentário sobre o Bayraktar. Aliás, fiquei interessado em ver. Sobre os ataques ao Irã anteontem, né? A gente falou no vídeo de ontem sobre esses ataques. Parece que ontem também teve mais alguns ataques em alguns lugares, mas Moscou hoje disse que condenou esse ataque às indústrias lá no Irã, e isso pode ter consequências imprevisíveis e coisa e tal, disse o Lavrov, né? Agora,
Tem o pessoal aqui do General SVR dando uma outra visão dessa história. E olha só, de fato é alguma coisa que faz pensar o que ele está dizendo aqui. Eu lembro a vocês que é preciso tomar um pouco de cuidado com o General SVR, porque a gente não tem muita certeza sobre a fonte que ele tem. Mas ele acerta muita coisa, então não seria totalmente improvável isso aqui não. Tem lógica nisso aqui. Entenda, o que ele fala aqui? Né? Ele fala que, na verdade, o pessoal tem visto essa aliança da Rússia com o Irã como uma coisa muito forte, mas não é bem isso não, né? Eles começaram realmente uma tentativa ali de um ajudar o outro, mas os dois são países que estão sofrendo fortes sanções, têm problemas de conseguir arma, de fabricação e coisa e tal. Então o Irã de fato chegou a ajudar a Rússia, vendeu alguns drones e coisa e tal, mas o Irã quer tecnologia nuclear e a Rússia não está disposta ainda a chegar neste ponto. Então, as negociações não estão andando tão rápido quanto tanto Putin quanto o cara de Teherã lá esperavam nessa situação. Então, embora os dois sejam aliados, não são tão aliados assim. E aí ele lembra de um outro aspecto aqui, né, que estão negociando mísseis e coisa e tal, mas não teve míssil iraniano ainda sendo usado por Moscou, ou seja, essa negociação ainda não avançou. E aí ele lembra um outro negócio também, que o Putin, ele também é aliado de Israel, né? Israel, inclusive, está neutra nessa guerra, porque Israel sempre teve uma aliança muito forte com a Rússia, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que, na verdade, essa é a história que está dizendo aqui, tá? Então tomem cuidado com isso. Mas o Putin, ele tem câncer, está sendo tratado por doutores de Israel e que... em troca disso, ele teria fornecido justamente um monte de informações que ele tem sobre as instalações iranianas que produzem determinados armamentos, né? A requisição dessa lista de instalações teria sido feita no dia 26 de janeiro e o Putin aceitou essa demanda de Israel, né? E daí, provavelmente, a inteligência israelense já tinha informações sobre onde estavam essas instalações, mas isso serviu como confirmação. Então, essa confirmação do melhor amigo do Irã, o Putin, foi algo inestimável, né? E todas as instalações militares que foram atingidas no território iraniano estavam nessa lista que teria sido entregue pelas ordens do Putin, né? E é aquele negócio... É verdade isso daqui? Eu não sei, né? Que o Putin está doente, a gente acha que ele está, mas não quer dizer que seja uma doença terminal, que seja algo assim tão desesperador, né? Que ele tem alguma briga com o Irã? Tem alguma briga com o Irã. Parece que a coisa não está 100%, não é aquela amizade best friends forever, os dois ali, não. Mas daí ao Putin entregar a localização de bases do Irã para Israel, eu não sei não, essa história me parece complicada. Mas é um take interessante, né? Um ponto de vista interessante. De fato, a Rússia também tem muitos laços com Israel. A Alemanha está mandando um sistema para tirar minas, né? Um removedor de minas automático aqui. Eu imagino que ele seja resistente às próprias minas, né? Infelizmente só deve chegar no final de 2023. Isso daqui foi uma situação absurda, né? Um casal estava conversando num restaurante falando contra a guerra. O pessoal que estava na mesa ao lado ligou para a polícia e denunciou o casal. A polícia foi lá no restaurante, algemou o casal. Os caras estavam conversando, criticando a guerra. Já foi o suficiente para a polícia entrar lá, prender os dois. A criança, eles estavam com uma criança de 9 anos de idade, foi levada para os serviços sociais, né? Além disso, tem o caso também da menina, né, russa, que fez uma postagem na rede social criticando a guerra na Ucrânia e agora parece que vai pegar vários anos de cadeia aqui. O desespero lá na Rússia com qualquer crítica à guerra é impressionante, né? É um regime ditatorial, completamente um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.